Cristo me abençoou. Hoje a mesma coisa Ele vai fazer. A sua bondade nunca vai ter fim. Foi sempre assim, sempre há de ser. Sou muito feliz e posso então cantar, porque muito grande é o seu amor, pois cuida de mim, sempre cuidará. Muito grato por isso eu sou. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande Rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Quando perdemos a fé, perdemos também as nossas estruturas. Bom dia com Jesus. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Fé firme, forte e inabalável, na palavra inabalável do Deus inabalável. Bom dia ao Quarteto Ebenezer, bom dia a toda a nossa equipe, toda a igreja aqui na cidade, todo o povo de Deus que nos acompanha diariamente. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Página 80. Alguns têm a ideia que as duas árvores no jardim do Éden eram apenas mais duas árvores como o resto das que Deus plantara lá. Cedro, carvalhos, oliveiras e assim por diante. Muitos têm essa ideia, que eram duas árvores, literalmente falando. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim, que isso é uma linguagem figurativa. Não se trata de árvores, literalmente falando. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores realmente naturais, mas de princípios espirituais. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Disse João, o machado está posto na raiz das árvores. Eu não estava falando meramente de árvores naturais, mas de princípios espirituais. A vida cristã, o lar cristão, é construído, é feito de princípios e valores, não de valor financeiro, mas de princípios e valores espirituais. É isso que estrutura um casamento, é isso que estrutura uma família. Por isso eu disse que quando perdemos a fé, perdemos também as nossas estruturas. As estruturas do casamento ruem, as estruturas da família cai tudo por terra. Acontece um desmoronamento na vida da pessoa, na vida da família, um total desestruturamento. Então, quando João clamou, usou essa linguagem figurativa, que o machado estava posto na raiz de todas as árvores, ele não estava falando meramente das árvores naturais.
Agora, em 1 João capítulo 5, verso 11, diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em São João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida eterna. E não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, o testemunho, a palavra de Deus afirma clara e diretamente que a vida eterna está no Filho. Não há outro lugar. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Precisa refletir isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho. Uma vez que isso é assim, a árvore no jardim tem que ser Jesus. É uma pessoa, não é um pé de frutas. Agora, se a árvore da vida é uma árvore, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. O justo e o maligno. A árvore da vida e a árvore da morte. Se Adão e Eva comessem da árvore da morte, eles morreriam. Foi o que Deus disse, a ordem de Deus para eles lá. Deus deixou a escolha diante deles. Não comam da outra árvore. Não comam da árvore, né? Dessa outra árvore que está no meio do jardim. O justo e o maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13 diz: estavas no jardim de Deus, falando com Satanás. Ezequiel disse: estavas no jardim de Deus. Esta árvore maldita estava lá. É uma pessoa? E essa árvore deu frutos. Alguém comeu desse fruto e a morte entrou. O caos entrou. A humanidade foi afetada, foi infeccionada pelo pecado. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente, isto é, da descendência da serpente. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação, não a interpretação. Isso aqui não é uma interpretação teológica. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente
da descendência da serpente. Eis o que realmente aconteceu no Éden, no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. O que quer dizer isso quando se diz que uma mulher foi enganada? Que engano é esse? Eva foi enganada, foi seduzida. Quando uma mulher é seduzida, ela é enganada. Quando o homem é seduzido, ele é enganado. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. É só ler Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, mas ele era muito próximo ao ser humano. Olha que coisa interessante. Que podia raciocinar e falar. E falar muito bem, colocar muito bem as palavras. Era um animal, mas ele era muito próximo do ser humano, que podia raciocinar e falar. Portanto, era um animal racional, que raciocinava, que pensava, que arrazoava, que falava. Então, a ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal, e ele tenta prová-lo por meio da evolução. Que coisa, hein? Aqui está a verdadeira revelação, irmãos, estudantes, universitários, doutores em divindade. Eu vou repetir, a ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. É uma matéria de muita controvérsia, né? Para a ciência. Porque Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal. Pode sim. E ele tenta prová-lo por meio da evolução. Mas não há nenhuma evolução. Porém, o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve essa revelação. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. É só observarmos o sentido da conversa de Deus com Adão e Eva depois da queda. Depois da queda, descobriram que estavam nus. Será que comer uma maçã faz a pessoa descobrir que está nua? Por que fizeste isso, mulher? Ah, a serpente me enganou. A serpente me seduziu. Significa isso. Bom, agora Deus dá a sentença para a mulher. Deu a sentença para Adão, deu a sentença para a serpente, deu a sentença para a mulher. Dizendo assim, o teu desejo para o teu marido. Qual desejo?
Quem ousa discutir isso? O teu desejo será para o teu marido. Com dor de parto você vai ter filho. Dor de parto. Mas a conversa deveria ser outra, né? Você comeu, foi da maçã ou da pera? A maçã estava azedo ou estava doce, a pera... Não, o assunto tinha que ser maçã, tinha que ser frutas. Por que você comeu a fruta que eu disse que não era para comer? A conversa não foi essa. Com dor darás luz, filhos. Dor de parto. Multiplicarei a tua dor e a tua conceição. Ela já estava com um filho lá dentro. Ela já havia concebido. Com dor darás luz. E o teu desejo é para o teu marido. Mas, quer uma coisa mais clara do que isso? Precisa de mais clareza do que isso para crer nisso? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouve, entende, crê. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida, afastou-se da árvore da vida, deixou de comer da árvore da vida e foi comer da árvore da morte, que Deus havia dito que não era para comer. Comeu o amargo fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que era uma pessoa. A árvore da vida era uma pessoa, era Cristo. A árvore da ciência do bem e do mal era o maligno. Os dois se confrontaram lá no Éden. E Deus disse, porém inimizade entre ti, disse para a serpente, aquele ser, aquele homem quase perfeito, que falava, que raciocinava e era muito sábio. Um animal racional, né? Que raciocinava e falava muito bem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Em outra tradução, na tradução hebraica, um irmão me mostrou ontem, o irmão Nelto me mostrou. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Semente e descendência é a mesma coisa. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi o resultado de Eva ter afastado-se da árvore da vida e aproximado da árvore da morte. À medida que você se afasta de um alvo, você se aproxima de outro. Não é assim? Você vai afastando desse alvo, você aproxima de outro alvo. Eva foi afastando, saiu de perto do marido, que ela não deveria ter feito, e foi para a fronteira. Esse encontro de Eva com esse ser maligno foi na fronteira. Por isso você não pode ser um crente fronteiriço. Você não pode sair de perto da palavra. Eva ausentou-se do marido e foi para a fronteira. E lá ela teve uma conversa, ela teve um namoro, ela teve uma conversa com que ela não deveria. Ela parou para ouvir algo que ela não deveria ter parado um minuto, ninguém sabe quanto tempo que ela parou. Seu erro foi afastar-se do seu marido, porque perto dele ela estava protegida. Seu erro foi afastar-se da palavra. E ouvido o que ela não deveria ter ouvido. Parou onde não deveria ter parado. Porque ninguém se distancia de um alvo sem se aproximar de outro. Oh Deus, segura-nos com a tua mão poderosa, perto, junto desta árvore da vida.
fora dela, qualquer um de nós seria seduzido por essa mesma serpente. Mas à sombra desta árvore, comendo desta árvore, jamais a igreja pode ser enganada, jamais a igreja pode ser seduzida. Eva representa uma igreja. Mulher na Bíblia representa igreja. Eva caiu, mas essa noiva de Jesus Cristo está predestinada para não cair, porque jamais ela será seduzida. Porque ela tem a revelação de quem Jesus é. Não adianta aceitar Jesus como Salvador se não tiver a revelação de quem Ele é. Aceitar é fácil, mas sem a revelação de quem Ele é não adianta nada. Ele é o nosso Salvador, Senhor e Mestre. E esta, ó Senhor, é a nossa proteção. Esta é a proteção da igreja. Graças a Deus que nós temos ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Graças a Deus pela fé que habita no nosso coração. Porque quando perdemos a fé, perdemos também as nossas estruturas. A estrutura da família, a estrutura que traz o equilíbrio. A pessoa se desestrutura em todos os sentidos quando ela perde a fé. Quando ela desvia os seus olhos desta árvore da vida, ela perde todas as suas estruturas, perde a saúde, perde a família, perde a vida financeira, se desmorona. Dia a dia vai desmoronando tudo. Mas esta fé cada dia está nos estruturando mais, estruturando o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a nossa vida financeira. Em tudo nós vemos a presença de Deus na nossa vida. Os jovens estão sendo muito abençoados, estruturados. Graças a Deus a gente está vendo isso na prática no nosso meio. A igreja está sendo cada dia mais estruturada. Graças a Deus, as famílias estão sendo estruturadas. Porque a nossa fé está baseada na Tua palavra. Que a bênção desta palavra fique com cada um dos Teus filhos neste dia. No poderoso nome do Filho de Deus nós oramos. Amém. Ao pensar